Olá! Sejam bem-vindos a mais uma correção. Comentários, palpites, pitacos aí sobre a prova da Unicamp, né, de 2025, como vocês podem perceber, mais precisamente, né, sobre como a geografia apareceu aí nessa prova da Unicamp, né? Então vamos lá, ó. Eu estou usando a versão Q e Z, né? Ainda não saiu o gabarito oficial, né? Eu fiz a prova, depois eu dei uma olhada, né, em outros gabaritos, vocês vão ver que tem uma questão aí que eu errei, né? Mas quando eu chegar nela, a gente conversa melhor. Eu gostei da prova, mas achei ela difícil, né? Para o padrão de alunos, né, que a gente tem no ensino médio hoje, ela é difícil. Alunos, talvez de 10 anos atrás, fariam essa prova com um pouquinho mais de facilidade, né? E aí a questão né? Tem um texto, tem uma figura, a figura ela é muito importante, né? Mas vamos ver aí cada parte. Em termos cartográficos, o conceito de escala é fundamental para qualquer tipo de representação espacial, dado que toda a visualização gráfica é elaborada com base em uma redução do mundo real. Dessa forma, dependendo da escala adotada, tem-se no mapa uma generalização da informação. Generalização esta que leva em conta o objetivo pretendido. A figura a seguir ilustra essa relação entre a escala adotada e o nível de generalização, né? Então ele está mostrando aqui, ó, generalização, né? Quando tem menos generalização, a escala é maior, né? Quando tem mais generalização, a escala é menor, né? Isso quer dizer que a gente está falando de áreas mapeadas maiores, né? Então, por exemplo, aquele mapa mundi, né? Mapa mundi da vegetação, mapa mundi da hidrografia, mapa mundi da distribuição de população, né? Como a área mapeada ela é imensa, né? O nível de detalhes do mapa ele é pequeno. Agora, se a gente estiver falando de uma área menor, né, isso vai ter menos generalização, porque o mapa consegue pôr aí mais informação sobre um espaço relativamente pequeno. E a grande confusão vem dessa história aqui de escala maior, escala menor, né? Até o exercício poderia ter explorado um pouquinho mais, deixado mais difícil a questão, né? Porque o que a gente chama de escala menor seria tipo mapa de escala de 1 para 50 milhões, 1 para 100 milhões, né? E aí o número é imenso, mas é porque a gente está falando de uma área muito grande, né? Mas a gente chama de escala menor, né? Esse menor e maior tem a ver com o nível de detalhamento de generalização. Mas enfim, né? Então, tendo em vista o seu conhecimento sobre cartografia, informações do texto, análise da figura, né, assinale a correta. Atlas escolares apresentam mapas com escala menor, até aí beleza, e pouca generalização. Não, é muito generalizado, né? Aqui já dava para matar a letra A, né? Aqui a segunda parte até está correta, né? Mas é muita generalização, né? Até a figura aqui, ó, você tem que lembrar, né? A área maior, Atlas Geográfico vai ter muito mapa mundi, né? Tem mais generalização. Letra B, os mapas elaborados para estudos de impactos ambientais, estudos estes aplicados a projetos de infraestrutura, precisam ter escala maior e, consequentemente, menos generalização de dados, pois a intervenção no território deve minimizar impactos ambientais. Você vai instalar uma rodovia, uma hidrelétrica, um aeroporto, uma empresa, né?
uma fazenda ali, um projeto de extrativismo, seja lá o que for, né? Essas coisas, elas são pontuais no território. Então, a escala, né, ela é maior porque se busca aí mapas com mais informação, né? Trata-se de uma área menor. É a letra B de bola. As outras, né? Atlas escolares apresentam mapas com escala menor, né? E menos informação, tá? Então aqui o problema está nesse maior, né? É menor. E mapas elaborados para estudos de impactos ambientais, estudos esses aplicados a projetos de infraestrutura, precisam ter escala menor, né? Na verdade, aqui eles precisam ter escala maior, tá? Então, nas duas aqui, a diferença estava no menor e no maior. Questão 2. Para além das guerras Rússia e Ucrânia, Israel e Palestina, estão em curso em quase todos os continentes conflitos que retratam mutações geopolíticas aceleradas. Há um movimento de redefinição de fronteiras até então reconhecidas pela comunidade internacional e, de certo modo, protegidas por um complexo arcabouço normativo. Na América Latina, por exemplo, a Venezuela reivindica da Guiana a região de Essequibo, cujo limite fronteiriço foi definido há 125 anos, né? E aí eu queria aproveitar e mandar um beijo para os meus alunos, né, do Objetivo de Conchas e de Cesário Lange, porque vocês fizeram TC aí sobre esse assunto ali da Venezuela, Guiana, Essequibo, né? E para os meus outros alunos aí de terceiro ano, né, a gente já conversou sobre isso também, né, nas aulas normais aí sobre a América. Mas, enfim, voltando aqui, né, o que ele está perguntando, tendo em vista seus conhecimentos e considerando o texto anterior, é correto dizer que a fronteira entre esses países é essencialmente, né, gente, fronteira, embora pode ser um rio a fronteira, pode ser uma montanha, pode ser uma floresta, pode ser uma linha imaginária, a fronteira ela é resultado, né, de um acordo político, né? Você resolve a questão de fronteira politicamente, né, ou impõe a sua vontade de fronteira através de uma guerra, de um conflito, através da força, né? Mas política e guerra, né? Já dizia lá mas esqueci o nome, Karl von Clausewitz, né? Que a guerra é a continuação da política por outros meios, né? E com base nisso, só pode ser letra B, né? Política. Trata-se de uma zona definida por meio de disputas e acordos internacionais pelo direito de uso de um determinado território, né? Geométrica, né? Assim, geométricos são ou podem ser os marcos de fronteira, mas, meu, não dá para ignorar a dimensão política da ideia de fronteira, né? Assim como assim, fronteira natural, né? A fronteira natural não assegura os limites soberanos ali dos territórios ou as vontades desses territórios de um tomar posse do que é do outro e por aí vai, né? O que assegura isso são os acordos, tratados políticos, né, que são feitos aí ao longo do tempo. E técnica dá a ideia de que é tudo, né, perfeitinho e funciona, e não é assim, né? A política também está sujeita aí às paixões, seja de quem governa, seja da população de maneira geral. Questão 3, né? Um beijo aí para os meus alunos, né? De Sorocaba, de Conchas, e de Cesário Lange, porque nessas 2 últimas semanas a gente falou sobre continente africano e eu mencionei as áreas de produção de cacau lá na África, né? Então aqui ele traz, né, os países africanos que são os maiores, aliás, maiores produtores de cacau do mundo, né? Brasil está aqui, mas não são só países africanos, né? Até porque tem o Brasil, tem a Indonésia, né? Mas primeiro aqui, ó, Costa do Marfim, Gana, Nigéria, Camarões lá na África.
Originário da América, o cacau pôde se difundir em regiões africanas, com características naturais as encontradas na América do Sul. Os alunos de segundo ano, então, poderiam usar essa informação, né? Aqui na América do Sul, onde se planta cacau, né? Na Bahia e na região amazônica. Aliás, é uma planta, né, da floresta amazônica originalmente, né? Então, é uma planta que gosta de lugar quente e lugar úmido, né? De tal modo que, na atualidade, a África se tornou o maior produtor exportador de cacau do mundo, sendo elo fundamental dos circuitos espaciais de produção, distribuição e consumo de chocolate do mundo. Se eu não me engano, eu falei assim para os meus alunos de terceiro ano, né? Nos países africanos que ficam nesse lugar, né? São aqueles países onde a gente vai ter, né, um pessoalzinho que é muito explorado, aquelas crianças que trabalham na produção de cacau, né? E talvez nunca comeram um chocolate bom, um chocolate de qualidade na vida, né? Feito com cacau que eles produziram, que eles colheram. Indique a principal região cacaueira do continente africano, associando as condições ambientais de produção. Vamos abrir aqui o Google, né? E vamos olhar lá na África, né? Quando eu dou aula de África, eu apresento o continente africano, falo dos lugares, né? Falei, por exemplo, do chifre da África, mas o que nos interessa é o 00, né? Essa região onde o meridiano de Greenwich encontra a linha do Equador, né? É a linha aí, o ponto de 0 grau de longitude e 0 grau de latitude. E é nesse lugar aí do continente africano que ficam, né, esses países que produzem cacau. Essa região ela vai ser quente e úmida, né? Aqui vai estar Nigéria, ó, Costa do Marfim, Gana, deixa eu ver o que mais que ele cita aqui, né? Costa do Marfim, Gana, Nigéria, faltou Camarões, né? Cadê Camarões? Senegal, Libéria. Aqui, ó, Camarões, bem pertinho aqui da linha do Equador, né? Então, Golfo da Guiné, ó, Golfo da Guiné. Vamos lá voltar para o exercício, né? Então, assim, ó, Estreito de Gibraltar, que aparece tanto na letra B quanto na letra D, ó, é outro lugar. E eu também explico isso para meus alunos, né? Ó, Estreito de Gibraltar tá aqui em cima. Então já dá para eliminar essas duas, né? Pelo Estreito de Gibraltar. A letra C, ela está falando África Ocidental, costa do Golfo da Guiné, em áreas de floresta mediterrânea, floresta mecanizada, né? Assim, dá para eliminar pelo mecanizado ou pelo Mediterrâneo, porque ela não está numa zona de clima mediterrâneo, né? Está numa zona de clima equatorial tropical úmido, tá? Então aqui é a letra A, né? África Ocidental, na costa do Golfo da Guiné, em áreas de floresta equatorial tropical, cultivos sob um forte custo ecológico, colheita manual. Tá? E aí, falamos da questão 3, agora a questão 4. Escudos cristalinos são constituídos por rochas de idades pré-cambrianas. Falei para meus alunos, né? Cristalino são rochas que formam cristais, né? As magmáticas, as metamórficas, ígneas, né? Entram tudo aí nesse rol. Pré-cambriano, velha, que foram soerguidas e expostas, né? Essa estrutura geológica não sofreu deformação no éon fanerozoico, período geológico iniciado há 543 milhões de anos. Não tenho a menor ideia desse éon, o que é fanerozoico, também eu não manjo dele, mas 543 milhões eu sei que é velho pra caramba, né? Então são áreas de relevo aí de planalto, né, de estrutura cristalina mais antiga, né, não é relevo montanhoso. Também saberia disso pelo mapa, né, Cordilheira dos Andes, por exemplo, não está destacada aqui.
Suas áreas são exploradas em todo o mundo por concentrarem recursos minerais. E aí ele traz aqui a localização, um monte de pista aí para vocês, né? Escudos cristalinos são formados por rochas. Já elimina de cara aqui, ó, letra B e letra D, né? Não são rochas sedimentares, né? E aí sobrou a letra A e a letra C. A letra A fala ígneas e metamórficas, beleza, mas fala que apresenta combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis aparecem onde tem rochas sedimentares, né? Combustível fóssil é o resto de ser vivo acumulado, né? Assim como as rochas sedimentares são restos de rocha acumulado, e essas duas coisas acabam sendo coincidentes. Então, por eliminação, letra C de cebola. Ígneas e metamórficas, jazidas de minerais metálicos explorados pela indústria siderúrgica. Aqui no Brasil, pensa em Minas Gerais, né, ou na Serra de Carajás. Questão 5. Tem aí um texto, né, que vai ser usado nas questões 5 e 6. Meses de abril e maio foram marcados tanto pela ocorrência de ondas de calor, que elevaram acima da média as temperaturas nos estados do Centro-Oeste, Sudeste e Sul, quanto pela ocorrência de precipitações intensas e concentradas que desencadearam alagamentos, inundações, movimentos gravitacionais de massa no Rio Grande do Sul. Essas regiões são marcadamente urbanizadas, abrigando grande contingente da população brasileira que vive em cidades, agora sujeita à incidência de eventos extremos. Frente a esses cenários, são imprescindíveis no enfrentamento dos problemas de curto, médio e longo prazo as ações de planejamento territorial. E aí ele traz aqui, ó, um mapa, né, das condições meteorológicas do Brasil em 9 de maio de 2024. Aqui está quente e formação de um centro de alta pressão. Aqui, ó, tem uma frente fria que passou e a formação de um centro de baixa pressão, né? Alta pressão, o ambiente está muito quente, o ar quente sobe, ele se expande, né? O céu fica limpo, ele fica muito nublado, né? Baixa pressão está convergindo, né? Está atraindo ventos ali para si. E aí, considerando os fenômenos meteorológicos atuantes no Brasil e tendo em vista as informações do texto e da figura, pode-se afirmar o quê? Né? Vamos lendo aí uma por uma. Precipitações extremas no período apresentado ficou restrita ao Rio Grande do Sul, porque a frente fria não avançou pelo bloqueio da baixa pressão, é o bloqueio da alta pressão, né? Ela está tentando avançar, mas ela está sendo bloqueada pela alta pressão, é mera interpretação da figura. Letra B, né? Ondas de calor no período está associado a eventos de precipitação extrema, pois as altas pressões atmosféricas dão origem às nuvens de tempestade. Não, aqui está uma salada muito grande. A frente fria tem a ver com a massa polar atlântica que está vindo, né? É um outro fenômeno aí da circulação global. Letra C. Precipitações extremas no período ocorreu no centro das áreas de alta pressão. A área de alta pressão não teve chuva, né? Inclusive, a gente estava aqui nos meses de maio, seco pra caramba, quente pra caramba, né? Não foi assim, né? E aí sobrou a letra D. Ondas de calor têm origem na formação das zonas de alta pressão. Essas zonas, além de formar o tempo seco, nesse caso temperatura elevada, bloqueiam o avanço de frentes para o interior do Brasil. É essa letra D de dado. Deixa eu tomar um gole d'água. E aí, questão 6. No contexto dos eventos extremos ligados às inundações, alagamentos, movimentos gravitacionais de massa nas grandes cidades e metrópoles brasileiras, é possível afirmar que
são necessárias iniciativas de planejamento territorial com programas e metas de abrangência nacional. Essas iniciativas devem envolver, né? Então, assim, quando tem eventos extremos, a gente vai ter população sendo afetada, atividades econômicas sendo afetadas, de diferentes órgãos. Aqui no Brasil, a gente tem 3 entes de governo: município, estado e governo federal. Pressupõe que esses caras trabalhem junto, né? Então, na verdade, se a gente quer de fato enfrentar, se a gente quer de fato, né, garantir que as pessoas tenham melhor atendimento em face desses eventos extremos, né, todo mundo tem que se juntar. E aí a gente tem que procurar aí alguma alternativa, né, que traz um pouquinho disso, né? Tais iniciativas devem envolver, portanto, uma ação normativa. Normativa é papel, fica no âmbito ali da lei, né? Na hora da tragédia, a lei tem que estar antes, né? Mas na hora ali a gente precisa de todo mundo se unindo, tomando frente, assumindo as responsabilidades. É a letra B, sistêmica, sistema, né? Lembra que a gente aprende sistema digestivo, sistema circulatório, sistema não sei das quantas, né? Um monte de órgãos ali que funcionam junto, né? De responsabilidade dos 3 entes, ação que dê conta de enfrentar os graves problemas urbanos e ambientais do país. Participação popular e cumprimento da função social da cidade são instrumentos importantes. A letra C, pragmática. O pragmático é aquela coisa de fazer a prática, né? Colocar em prática alguma coisa, não importa onde isso termina. Tipo o governo chinês focando no desenvolvimento econômico e ignorando o meio ambiente, né? Só que aqui o problema até assim, né? Acontece uma tragédia, você tem que resolver. Beleza, a gente até poderia pensar no pragmático aí. Mas ele só coloca entes estaduais e Distrito Federal. Não, né? Faltou aí governo municipal, faltou aí governo federal. E aqui setorial. Setorial vem de setor, né? Então, setorial é aquela coisa de falar, meu, o problema é seu, se vira aí, né? Não, não é isso. A gente vive num país, tá todo mundo na mesma canoa, a gente tem que se unir, tá? E aí a gente chega na questão que eu errei, né? Pelo menos segundo a maioria dos gabaritos aí que eu vi, eu errei. Essa questão entra naquela que eu sempre falo para meus alunos, que aparece uma questão, né, de algo que é muito, muito, muito específico e que provavelmente a porcentagem de quem acertou porque chutou e acertou porque sabia, né, provavelmente quem acertou porque chutou é até maior do que quem acertou porque sabia de fato a resposta, né? Para mim, essa parte de direito marítimo ela é bastante confusa, né? Ele traz até aqui uma figurinha, né? Águas interiores, mar territorial, zona contígua, zona econômica exclusiva, plataforma continental estendida e o que seriam águas internacionais, que seriam o patrimônio da humanidade, né? Então, considerando o espaço marítimo brasileiro, tendo como referência o traçado da linha da costa, é correto afirmar que o Brasil tem o controle da plataforma continental estendida, mas não o direito de exploração econômica no limite do mar territorial, né? Assim, o mar territorial, em tese, né, além da exploração econômica, outras leis do país vigem no mar territorial. E agora vocês vão me perguntar assim, quais, né? Eu poderia dizer direitos de propriedade, direitos penais. E aí, depois na zona econômica exclusiva, esses direitos de propriedade, eles não se mantêm? Aí se mantém, porque a zona econômica exclusiva é de exclusividade e exploração ali do país, e geralmente isso vai ser feito segundo as regras do lugar. E aí a cabeça dá um nó, né?
porque aí chega uma parte que me confunde muito, né? Assim, e eu até procurei no Google, né? Ó, eu li aqui uns negócios, ó, território marítimo, legislação, eu li um monte de coisa e para mim não ficou claro a diferença entre mar territorial e zona econômica exclusiva, né? Quais seriam exatamente essas leis que valem no mar territorial e que não valem na zona econômica exclusiva, né? Até porque, Petrobras está explorando petróleo aqui, um barco de pesca brasileiro está aqui, o que a gente faz, né? Enfim, para mim isso ficou bastante confuso, tá? Mas aqui, né, a letra A daria para eliminar com um pouquinho de bom senso, né? O mar territorial está mais perto do continente, né? Então, as leis, as regras, elas valeriam ali também, né? Até de forma mais intensa, porque está mais presente. Letra B. Eu teria marcado a letra B, mas meus colegas de outros lugares não concordam comigo. Soberania de exploração dos recursos em toda a área da plataforma continental, conforme os tratados internacionais sobre o direito do mar. Para mim, eu ia na letra B porque ela era mais genericona, né? Letra C, controle das águas em alto mar com autorização das Nações Unidas. Não, águas internacionais não são é, controladas ali pelo Brasil, né? Em tese seriam as Nações Unidas, mas na prática é terra de ninguém, né? Ampliando a exploração, daí aqui também é outra que se elimina que nem a letra A, não faz muito sentido que tá. E a letra D, soberania sobre a área do mar territorial, e detém o direito de exploração e uso dos recursos até o limite da zona econômica exclusiva. Essa, eu não vi ninguém marcando a letra B, que eu achei que era, mas para mim, assim, se você tem direito de exploração e uso, você tem soberania sobre esses recursos. E aí que minha cabeça dá um nó, né? Mas essa talvez seja uma falha da minha formação. Então, essa é a questão que eu errei, né? É o tipo de exercício que daria para eliminar A e C tranquilamente, mas entre B e D eu não seria uma pessoa muito confiável para dizer para vocês por que não é a letra B, por que é a letra D, enfim, né? Me confundiu aí bastante. Foram 7 questões propriamente de geografia. Depois, né, a gente já vai para as outras disciplinas e na prova de inglês, como sempre, né, aparece aí bastante temas ligados à geografia, mas as questões são sobre interpretação de texto, né, conhecimento da língua inglesa. Mas tinha aqui, ó, questão 15, né, estava tendo ali um protesto pró-Palestina, né, e alguém ali manifestante judeu, alguma coisa assim, foi lá tacar o terror, né, na história. Uma outra que eu achei muito interessante é esse videozinho aqui envolvendo o Duolingo e linguagem, né, como os jovens usam a linguagem. Depois, questão 17, 18 e 19 envolvem questão racial, né? E inclusive, aqui ó, na questão 19, eu não conhecia essa expressão afrofuturismo, né? Eu sempre falo que eu leio a prova inteira porque eu aprendo coisas, né? Eu gostei bastante dessas ideias aí. Bem, depois, né, questão 21, também na prova de inglês, um texto aí sobre mudanças climáticas, né? O climate changes, né? Questão depois, 23 de sociologia, filosofia ali sobre direitos das mulheres, também achei bem legal. E a questão 24, né, é a interpretação de texto aí do Krenak, que é um cara que eu gosto bastante, e de como ele usa aí a palavra monocultura, né, que para a geografia tem o significado ali da produção agrícola de um único gênero agrícola, né, e que o Karnak aqui brilhantemente, né, usa num outro sentido, dentro dessa ideia de uniformização
cultural, aí, uniformização das pessoas, né? Eu acho que é letra B esse exercício, mas conversem com o professor de filosofia e sociologia. Isso eu fiz de curioso, porque eu gosto bastante do assunto. Questão 27. 27 é bonita. A 27 é de história. Tem um texto aí: a terra do Rio de Janeiro continua a parecer-me muito mal. É rodeada de serras, a maior parte delas inacessíveis, uma rocha viva e que de todas fazem uma vista sumamente desagradável. Desagradável para o cara que estava vendo, né? Ele acha esses povos muito pobres, não tem coisas suas, né? Poucas esperanças tenho de os pôr melhor, de melhorar a vida dessas pessoas. Isso aqui está um cadáver, né? Ele está falando de paisagem. Paisagem é aquilo que a vista alcança, é a percepção do espaço com base nos nossos sentimentos, né? Aí, ó, eu falo nas aulas de geografia sobre o Ifutuan, né? Ele tem um livro aí, um geógrafo, ele fala sobre a paisagem e o lugar, o sentimento dos lugares. É muito legal a ideia aí do Ifutuan e ajudaria a chegar na resposta que é a letra B de bola aí, né? A concepção sobre o que seja paisagem é um construto histórico que envolve projeções políticas, ideológicas sobre aquilo que se vê. As outras, né, não fazem sentido com o texto, mas conversem com o professor de história, né? Depois, questão 28. 28 não, aqui. 29, sobre eugenia. Eu achei bem legal, bem curioso aí sobre eugenia. Questão 31, né? Também eu achei legal a história aqui dos indígenas reivindicando um lugar seu ali no museu que eles iam fazer sobre os crimes da ditadura argentina. Também achei bastante interessante. Questão 33. Eu achei bem. Aqui é português já, né? Linguagem, interpretação aqui dessa charge e de um texto aqui ligado à reinvenção da democracia. E aí, lá na frente, na questão 49, eu achei bem legal essa questão, porque eles não usaram essa expressão, mas eles falam assim, ó: o celular custava 2.000 em janeiro. Em abril, seu preço foi reajustado em 10%, em junho foi reajustado mais 10%, e em novembro fizeram uma promoção com 20% de desconto, né? É assim, ele tá mais barato, né? Fazendo as contas ali dá 1936. Mas o que isso tem a ver com geografia? A gente fala em geografia sobre a manipulação aí do comércio, né? Black Friday, que acontece em novembro, né? Tem aquela coisinha do tudo pela metade do dobro. E as indústrias, elas enrolam a gente, as empresas, elas enrolam a gente. Porque, assim, se o produto já existia, um telefone celular já existia em janeiro, quando chega em novembro, ele já está defasado tecnologicamente. Mas a empresa, né, ela aumenta um pouquinho ali em abril, aumenta um pouquinho em junho, para depois fingir lá na frente que ela está dando um descontão. Ela vai vender poucos celulares nesse período, mas que compensa o desconto que ela vai dar, e ela vai ter lucro em relação ao valor que ela pagou, que ela vendia o telefone, né? Resumindo, né? Uma coisa aí para enganar as pessoas. Outra questão que eu gostei bastante foi essa daqui, né? Questão 59 sobre transição energética. Aqui tem um pouquinho de bom senso, né? Mas sobre qual que seria as cores, né? Então, para isso parecer, né, uma charge, o ciclista tinha que estar de verde, né, achando que está fazendo melhor pelo meio ambiente, mas a bicicleta dele está sendo recarregada aí com energia elétrica suja, né, que emitiu gases poluentes no seu processo, né. Eu acho que aqui já é prova de biologia ou de química,
né? Mas aqui é bem bom senso, bem interpretação, né? E mais duas que aparece geografia, 61. Eu falo com os alunos sobre vinhaça, vinhoto, que era um subproduto aí da produção do etanol, que hoje é usado como fertilizante. Eu não sabia, né, do biogás, né, de mais uma biomassa associada aí à vinhaça, né, que ele fala de usar isso para fazer gás. Eu não sei qual desses gases viraria aqui, mas o professor de química com certeza ajuda, mas a gente fala do vinhoto ou da vinhaça nas aulas de geografia. E por fim, a última que me chamou também bastante a atenção é essa aqui sobre arte envolvendo mangue, né? Nas aulas de geografia a gente fala sobre o ambiente do mangue, né, essas raízes de escora, as plantas são halófitas, adaptadas à salinidade, né? Então, aqui, ó, caranguejo não é molusco, mas isso é uma informação da biologia, né? Eu acho que eles são artrópodes, não sei, não sou pessoa boa para falar disso, mas ou é crustáceo, não sei. Né, mas eu eliminaria a letra D por conta disso. Mas aí conversem com o professor de biologia. Aqui, vegetação xerófita não faz sentido com o mangue. Então eu eliminaria uma porque para mim não era molusco e depois aqui xerófita. Aliás, né, vamos descobrir aqui, porque agora eu fiquei com dúvida, vai que eu falei uma besteira muito grande. Caranguejos são moluscos. Para mim, molusco era polvo. Ah, crustáceos, ó, não tô errado, não. E então aqui a letra B. Caranguejos são crustáceos, a base de uma extensa cadeia alimentar. Eu não sei bem se é a base, eles são decompositores, né? Decompositor fica na base, faz sentido. Mas aí é biologia, né? Mas o problema aqui, ó, áreas lodosas das restingas, né? Pela restinga que eu eliminaria ali. O que é restinga? Ó, restinga é uma faixa de areia que bloqueia aí um pedaço de água do mar, formando uma lagoa de restinga, tipo essa lagoa de Aruama, né? E a restinga é uma faixa de areia, né? Não é uma área lodosa, né? Então sobrou só a letra A aí. Mas conversem com os professores de biologia, eu achei bem interdisciplinar essa questão, eu gostei bastante. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre essa primeira prova da Unicamp aí. Gostei bastante dela, achei um pouquinho difícil, mas foi legal. É isso. Tchau, tchau.